Bom, esta conferência, essa primeira conferência, é quase que uma certa conclusão das conferências que foram feitas durante a Quaresma, né, sobre Nossa Senhora de Fátima, nas sextas-feiras da Quaresma. Quase, posso dizer, a cereja do bolo, né, porque vai mostrar a vida dos pastorinhos depois das aparições, enquanto antes, durante a Quaresma, nós tratamos das aparições, da história das aparições. Vamos tratar dos pastorinhos depois da aparição, o que aconteceu, se de fato eles usaram os meios de santificação, certamente usaram, e os exemplos, né, que nós devemos tirar da vida desses pastorinhos. Nós vimos que foi no dia 13 de outubro de 17, Nossa Senhora pousou pela última vez os pés na cova da Iria, sobre a pequena azinheira que já não sobrava muita coisa. Ela deixou, né, como prova irrefutável das suas aparições, da veracidade das aparições, o famoso milagre do sol, né? E os próprios habitantes de Fátima falavam, né, o sol bailou em Fátima. Era um milagre irrefutável, presenciado por católicos, não católicos, anticlericais, a imprensa anticlerical, que testemunhou isso tudo em jornais. O milagre também foi justamente presenciado, como vimos, em distâncias consideráveis, né? 30, 15 quilômetros de Fátima, foi visto também este bailar do sol no céu de Fátima. Nós vimos que a mãe da Lúcia, foi muito cabeça dura em ter aceitado as aparições, e isso até o fim, e mesmo um pouco ainda depois do milagre do sol. Mesmo ainda um pouco depois do milagre do sol. Até que ela conseguiu um grande milagre, né, por intenção de Nossa Senhora de Fátima. O pai da Lúcia tinha perecido também na grande crise da gripe espanhola, que tinha arrasado boa parte da população portuguesa. E o pai da Lúcia tinha, né, ido para o túmulo e sua mãe o iria acompanhar. A Lúcia pediu a intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de Nossa Senhora, que apareceu em Fátima, e a mãe se curou, e assim, de fato, ela acreditou, sem nenhuma dúvida e sem nenhuma torção de nariz, que de fato era Nossa Senhora que aparecia em Fátima. Mas logo depois das aparições, né, a Lúcia já tinha sido matriculada na escola, como pedia Nossa Senhora de Fátima, para aprender a ler. Em meados de 1918, a população de Portugal começa a sofrer, como já começaram a sofrer toda a Europa, a epidemia da época, a grande epidemia da época, a chamada gripe pneumônica, ou mais conhecida como gripe espanhola. Todo o Portugal vai ser afetado por essa epidemia, e certamente as redondezas de Fátima, né? A mortalidade era altíssima nesses anos de 18 a 1919. Houveram mortes em praticamente todas as famílias da cidadezinha de Aljustrel. A mortandade era tão grande que foi proibido de se tocar o sino da igreja, porque toda hora se tocava o sino da igreja para anunciar que tinham mortes. Então o governo mandou proibir de se tocar o sino da igreja para não desesperar a população. E o pai da Jacinta falava que a todo momento passavam caixões na porta da sua casa, indo para o cemitério. E de fato, foi uma doença que tocou todas as famílias da cidadezinha de Aljustrel, inclusive, né, a família dos pastorinhos, né, a família da Jacinta e também a família da Lúcia. Desta doença, né, o Francisco vai falecer em abril de 1919, na sua casa mesmo em Aljustrel. O pai da Lúcia vai falecer em julho do mesmo ano, de 19, e a Jacinta vai falecer um pouco mais tarde, em fevereiro de 1920, no hospital em Lisboa, na capital portuguesa. A Lúcia, que não foi afetada pela gripe espanhola, mesmo se sua família tinha sido
afetada, a Lúcia, ela vai, em junho de 1921, ela vai entrar para o Colégio das Irmãs Doroteias, no Porto, no Vilar. Vai concluir os seus estudos e depois vai ingressar no convento, no noviciado das Irmãs Doroteias de Tui, na Espanha. E fazer a profissão religiosa em 1928, sob o nome de Irmã Maria das Dores. E ali, neste convento, ela vai ser favorecida de várias revelações, né, de Nossa Senhora, que vão completar a mensagem de Fátima. São as revelações do Imaculado Coração de Maria, da devoção do Imaculado Coração de Maria. Em 1946, ela vai abraçar a vida de clausura, né, uma vida de maior oração e de penitência, como ela tinha aprendido de Nossa Senhora. Vai deixar o Instituto das Irmãs Doroteias, vai ingressar no Carmelo de Coimbra, neste mesmo ano de 46, e vai morrer finalmente em 2005. Somente algumas datas, né, históricas para iniciarmos um pouco. Nesta vida dos pastorinhos, pelo tempo que é tão curto de tratá-las, né, somente a vida da Jacinta daria ao menos 2 conferências. Então vou me limitar em tratar somente, né, da vida do Francisco e da Jacinta depois das aparições, né? Não vai ter tempo, infelizmente, de tratar da vida da Lúcia. Eu tentei resumir um pouco, mas foi um pouco difícil. São Luís Maria Grignion de Montfort tem uma frase interessante, né? Que ele diz: na escola da Santíssima Virgem Maria, uma alma progride mais em uma semana do que um ano fora dessa escola, que um ano fora dela. E foi o que aconteceu com esses 3 pastorinhos de Fátima e, sobretudo, o Francisco e a Jacinta. A Jacinta, ela se ergueu às alturas da santidade em alguns meses, em um ano, digamos assim, o que um santo fez em toda a sua vida, até a sua morte. A Jacinta ergueu em 3 anos, nas alturas da vida de santidade. Em 2 anos, né, a mão de Nossa Senhora, ela vai conseguir erguer 2 pastorinhos que, como nós vimos, eram crianças normais, com os seus apegos, suas vaidades, suas brincadeiras, mesmo seus pecados, e vão conseguir elevar em 2 anos na vida de santidade. Nossa Senhora foi uma verdadeira diretora espiritual, nesse sentido, uma verdadeira diretora espiritual, e conduziu essas crianças com o objetivo, a vida de santidade, pelos caminhos da oração e do sacrifício. E desde a primeira aparição, né, nós vimos que as crianças faziam atos heróicos, de passar tempos e tempos de oração prostrados com o rosto na terra, sacrifícios inimagináveis de tomar água barrenta, água suja, de não comer um dia inteiro. Isso tudo pela conversão dos pecadores, né? Elas chegaram a fazer mesmo penitências que seriam excessivas para crianças de 7, 9 e 10 anos. Chegaram, como nós vimos, pegar uma corda como silício e amarrar na cintura, uma corda tão grossa e tão áspera que a Jacinta chegava a chorar por causa dos machucados que ela tinha por causa dessa corda. E a Lúcia insistia: Jacinta, você pode tirar. Não, eu faço pela conversão dos pecadores. Ela suportava pela conversão dos pecadores. E era tão heróico que Nossa Senhora precisou intervir para acalmar um pouco, né, essa penitência, pedindo que as crianças não colocassem a corda ao dormir, porque elas não estavam dormindo de dor por causa dessa corda. Nossa Senhora disse: antes de dormir, tirem essa corda. Nossa Senhora precisou intervir nessa heroicidade, né, dessas crianças. Dos 3 videntes, foram Francisco e a Jacinta que cresceram mais rapidamente na vida de santidade, e particularmente a Jacinta. E a Jacinta dos 3, foi o que teve a alma mais ornada pelos privilégios de Nossa Senhora.
era normal, era muito normal que os dois crescessem mais rapidamente em vida de santidade, porque eles deveriam, como prometeram a Nossa Senhora, ir logo para o céu, enquanto a Lúcia tinha uma missão sobre a terra, né? Que era de espalhar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. A Jacinta e o Francisco morreriam logo, então deveriam ser purificados mais rapidamente e se elevar mais rapidamente na vida da santidade. E foi o que aconteceu. A própria Lúcia, em suas memórias, ela reconhecia nos dois primos, né, duas almas de santidade superior à dela. Se Nossa Senhora enriqueceu talvez mais logo o Francisco ou a Jacinta, ou mais que a Lúcia e mais a Jacinta que os dois, não porque os outros dois não foram tão generosos, né, nas suas mortificações, no seu zelo para propagar a mensagem de Nossa Senhora, mas houve algo, digamos, de especial, né, que vamos ver um pouco mais para frente. A Lúcia poderia ainda não chegar rapidamente caminho às alturas da santidade, porque ela ficaria um pouco mais tempo. Jacinta e Francisco deveriam chegar logo. Se podemos colocar um título, provavelmente na Lúcia, como não vamos falar da Lúcia, a Lúcia, podemos colocar um título na Lúcia, seria Apóstola do Imaculado Coração de Maria. Apóstola do Imaculado Coração de Maria. O Francisco, né, porque, primeiramente era a sua missão de propagar essa devoção, depois vai ter várias graças, né, e vários privilégios e revelações sobre essa devoção ao Imaculado Coração de Maria, a devoção dos primeiros sábados. O Francisco, se colocarmos um título nele, né, se ouso colocar um título nele, eu colocaria de o Consolador do Sagrado Coração de Jesus. Francisco, o grande Consolador do Sagrado Coração de Jesus. Desde a última aparição de Nossa Senhora, né, 13 de outubro, os olhos do Francisco não deixaram de estar voltados para o céu. Nós vimos que o Francisco era já de natureza pensativa, reflexiva, era um grande meditador, gostava de contemplar a natureza, gostava muito de pensar, gostava muito de ficar sozinho. Isso vai acentuar, né, depois das aparições de Fátima. Ele não vai mais procurar a contemplação da natureza, mas vai procurar, sobretudo, a contemplação das coisas celestes, a vida de oração. Ele vai aprender sozinho a fazer a oração, uma oração de contemplação. E mais que contemplar, ele vai ser o grande reparador do Sagrado Coração de Jesus. Certa vez, né, duas senhoras, depois das aparições, né, o interrogavam e queriam saber qual carreira ele iria seguir, né, quando ele se tornasse homem, né, adulto. A perguntaram: tu queres ser carpinteiro? Não, senhora. Queres ser militar? Não, senhora. Doutor? Também não. Aí insistiam, né? Ah, eu já sei. Tu gostarias de ser padre. Ser padre, dizer a missa, confessar a gente, pregar na igreja, não é? Não, senhora. Também não quero ser padre. Então o que queres ser? Não quero ser nada, eu quero morrer e ir para o céu. Os olhos dele estavam sempre voltados para o céu. Sempre voltados para o céu. Ele buscava isso já na terra, né? Buscava já a vida do céu na terra, através da vida de oração. Num outro episódio, né, os três foram pastorear, como de costume, as ovelhas, e o Francisco se afasta das duas, como de costume, e a Jacinta começa a gritar pelo seu nome, não o encontra, né, e ele não atende, né, a voz da Jacinta. Jacinta fica meio apoquentada e grita a Lúcia: o Francisco desapareceu, o que aconteceu com o Francisco, né? Elas procuram e a Lúcia o encontra atrás de uma pequena mureta, de um rochedo, né, prostrado com a cabeça, com a face por terra, como se estivesse morto, né? O chama, ele não atende, né, começa a sacudir e pergunta, né: Francisco, o que está fazendo aí? Né? Ele fala: comecei a fazer as orações do anjo, né? Oh meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Comecei a fazer as orações do anjo e depois fiquei a pensar. Então, não ouviste a Jacinta te chamar? Não, eu não ouvi nada.
ele procurava a vida de oração e ainda procurava se esconder, né? Esconder a sua vida de oração. A Lúcia, né, começou, como nós vimos, a mãe da Lúcia matriculou a Lúcia na escola, atendendo, enfim, o desejo de Nossa Senhora dela aprender a ler e a escrever. E convenceu, né, a dona Olímpia, mãe da Jacinta do Francisco, de também colocar seus filhos. E a Jacinta, de fato, acompanhou a Lúcia para uma escola de moças em Fátima. O Francisco não queria estudar, ele tinha certeza que ia para o céu. Ele falou assim, para que estudar? Eu já vou para o céu daqui a pouco. E de fato, ele tinha certeza que ia para o céu, Nossa Senhora já tinha dito, você vai para o céu. Então ele acompanhava a Jacinta e a Lúcia, que iam para a escola, e ele parava na igreja de Fátima e ficava lá todo o tempo esperando elas, adorando o Santíssimo Sacramento. Diante do Santíssimo Sacramento. Elas voltavam e estava ele lá, de joelhos, sempre diante do Santíssimo Sacramento. O único pensamento, dominava Francisco, né? Ele meditava sempre, né? Jesus está tão triste, eu quero confortá-lo com a oração e com a penitência. Ele dizia ainda, eu gostei muito de ver o anjo, e muito mais ainda de ver Nossa Senhora. Mas o que eu mais gostei foi de ver Nosso Senhor naquela luz que a Virgem nos pôs no coração. Gosto muito de Deus, mas Ele está tão triste por causa de tantos pecados, nós não devemos fazer mais nenhum pecado, nem o pecado mais pequeno. O seu desejo era de ir para o céu logo, né? Como Nossa Senhora o tinha prometido, seus olhos estavam voltados para o céu. O último ano de Francisco, né? Os últimos meses de Francisco, era com os olhos fixos no reino dos céus. É um grande exemplo para nós. Nossas vidas devem estar com os olhos, na nossa vida nós devemos estar com os olhos voltados para o céu, para termos de fato temor a Deus, reparar pelos nossos pecados, ter uma vida de oração, devemos ter os olhos voltados para o céu constantemente. E o seu desejo não era de ir para o céu, não tanto pela felicidade eterna, mas era sobretudo para consolar nosso Senhor que estava tão ofendido. Era para consolar nosso Senhor. Ele dizia, daqui a pouco Jesus vem buscar-me para ir para o céu com Ele. E então fico sempre a vê-lo e a consolá-lo. Que bom. Quando ele estava no seu leito de morte, né, a Lúcia tinha pedido para ele, Francisco, quando chegares no céu, reza por mim, reza pelo Santo Padre, reza pela igreja. Ele falou para a Lúcia, não me peças isso, me peça para Jacinta. Tenho medo de chegar no céu, ver Nosso Senhor e esquecer disso tudo. Eu só quero consolá-lo. Francisco foi o grande consolador do Sagrado Coração de Jesus. Então, nos finais de outubro de 18, a gripe espanhola já vai atacar o vilarejo de Ajustrel, e na casa do senhor Marto, né, na casa dos pais de Francisco, a doença vai prostrar toda a família, salvo o senhor Marto. Inclusive a mãe vai cair, né, por causa dessa doença. E era o senhor Marto, né, que ia cuidar de todos como um bom enfermeiro da casa, né, chamava a sua casa de um grande hospital. O Francisco e a Jacinta, né, eles percebiam que era essa doença que os levariam, enfim, para o céu tão prometido por Nossa Senhora. E nesse momento, os dois vão ter uma nova aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora vai aparecer para Jacinta, né, para Jacinta e para o Francisco, e vai falar para Jacinta, em breve eu venho buscar o Francisco, e eu não demorarei muito a vir buscá-la. Neste mesmo dia, eles vão receber a visita da Lúcia, né? E a Jacinta, como sempre, com o seu temperamento, seu jeito de ser alvoroçado e faladeira, vai logo contar, né, para Lúcia. Vai dizer, olha Lúcia, Nossa Senhora veio nos ver e disse que vinha buscar o Francisco muito em breve para o céu. E a mim me perguntou se queria ainda converter mais pecadores. Eu disse que sim. Nossa Senhora quer que eu vá para 2 hospitais, mas não é para me curar, é para sofrer mais por amor de Deus, pela conversão dos pecadores
em desagravo das ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria. Disse-me que tu não irias, que lá minha mãe iria levar-me e depois eu ficaria sozinha. Depois esse pensamento de ficar sozinha, de morrer sozinha, o que vai acontecer com Jacinta, vai lhe dar grande sofrimento e grande tristeza, né, de morrer sozinha. Né? Mas o que lhe consolava é que era para a conversão dos pecadores. Desde que a doença tocou Francisco, né, o desejo de ir para o céu ficou redobrado, realmente redobrado. E as mortificações que ele fazia, né, ao invés de diminuir por causa da doença, só aumentava. Ele aceitava tudo que lhe dava, do melhor dos remédios até o pior dos remédios, sem reclamar, sem nenhuma reclamação. A única coisa que ele repetia quando ele recebia, ele dizia: isso tudo é inútil. Nossa Senhora vai me vir buscar para o céu. Como ele aceitava tudo, né, a mãe ficava contente, logo esse rapazinho vai ficar curado. Mas não, ele falava: isso tudo é inútil. Às vezes o pai o tentava animar: tu vais curar-te, Francisco, vai ser um homem valente. E ele sempre desfazia a esperança de seu pai. Nossa Senhora não tarda a vir buscar. O pai continuava, né? Se Nossa Senhora te curar, prometo lhe oferecer o teu peso em trigo para os pobres. Ele dizia: não vale a pena, Nossa Senhora não vai lhe fazer essa graça. E qualquer palavra da família para tentar o encorajar, ele dizia: é inútil, Nossa Senhora quer me ver no céu consigo. E o desejo dele era o céu. E aquela doença para ele não era nada, né? Bastava ir para o céu. Ele tinha razão e a febre só piorava. A situação dele só piorava. E apesar da febre e da fraqueza, ele nunca reclamava e ele oferecia tudo pela conversão dos pecadores para consolar nosso Senhor. Estava sempre alegre e sempre sorrindo apesar das dores. Sempre bem disposto. Não recusava nunca nenhum medicamento. Todo mundo pensava que ele ia resistir à doença, mas esse não era o desejo de Nossa Senhora. Não só suportando a doença, ele procurava se mortificar. Mas ainda, né, além da doença, ele procurava se mortificar o quanto podia. Mesmo no leito, deitado no seu leito, né, mesmo muito fraco por causa da doença, extremamente fraco por causa dessa doença, ele ainda usava a sua corda de silício, que o machucava bastante. E muitas vezes ele tentava descer da cama para rezar, o que de fato para ele também era muito penível. E numa das visitas que a Lúcia vai fazer à casa, né, dos Marto, ele vai tirar a corda e vai entregar essa corda para a Lúcia, né? E vai dizer para a Lúcia: toma, Lúcia, antes que a minha mãe a veja, né? Agora eu não sou mais capaz de usá-la. Chegou um dado momento que não conseguia mais usar a corda, por causa da tamanha fraqueza e por causa dos machucados que essa corda lhe dava. Então ele entregou essa corda para a Lúcia, para que a Lúcia guardasse. A Jacinta também fez o mesmo nesse dia. Ela tirou a corda que ela tinha presa no seu leito de doença, né? Esta corda silício, que tanto os machucava, que tanto os feria, era a única coisa que os dois ainda não tinham apego nessa terra. Era para eles o objeto mais precioso, porque era o meio que eles usavam para livrar tantas almas do inferno. Então, tal modo que a Jacinta entrega a corda para Lúcia e diz: Lúcia, toma essa corda, mas se eu melhorar você me devolve. E infelizmente, né, digamos assim, infelizmente a Lúcia vai queimar essas duas relíquias, né, antes de partir para o Colégio do Vilar. Ela vai queimar essas duas cordas. E depois ela vai se arrepender de ter queimado. Justamente, essas duas grandes relíquias. A Lúcia dizia que enquanto a Jacinta estava preocupada com o único pensamento de converter os pecadores e de livrar as almas do inferno, o único pensamento do Francisco era de consolar Nosso Senhor e de consolar Nossa Senhora, que estavam tão tristes, tão tristes. E ele passava todo o tempo da sua doença a rezar terços, né? E a Dona Olímpia conta, né, que na sua casa era 7, 8 terços por dia que se escutava.
que eles rezavam. Dizia, e as jaculatórias nem se poderia contar. Rezava e passava a rezar terços. Lembrando que a senhora Lúcia perguntou, e o Francisco, ele vai para o céu? A senhora disse, sim, mas deverá rezar muitos terços. Terá de rezar muitos terços. Desde esse momento, ele rezou muitos terços, né? E às vezes o Francisco, quando ele ainda estava em boa saúde, ele sumia, né? Ele gritava, ô Francisco, onde você está? Ele simplesmente levantava o terço, né? Estava rezando o terço. Nos últimos dias de sua vida, ele já não conseguia nem mais rezar. Não conseguia rezar, não conseguia passar as contas do terço, já não conseguia pronunciar nenhuma mais uma palavra. Por causa do avanço da febre. Seu estado vai, no último dia, agravar subitamente, e vendo todo mundo que não tinha mais nenhuma solução, né? Foram até o leito, pediam que o que ele queria ainda, né? Ele falou para o pai que ele queria receber o Santíssimo Sacramento. Ele ainda não tinha feito a primeira Eucaristia. A Jacinta tinha feito a primeira Eucaristia pouco tempo antes. Os dois foram levados para um interrogatório do pároco, né? E a Jacinta respondeu tudo e ele errou, digamos, né? Ele tropeçou num artigo do credo. E o pároco lhe recusou o Santíssimo Sacramento, né? Lhe recusou de fazer a primeira Eucaristia. Ele voltou da igreja chorando, arrasado. Era o maior desejo dele, era receber o Santíssimo Sacramento. Ele voltou arrasado. E para ele foi uma dor muito grande de ver a irmãzinha pequenininha, ir receber o Santíssimo Sacramento, ele ficar lá no banco da igreja olhando simplesmente. Mas ele, justamente, ele ofereceu isso pela conversão dos pecadores. Mesmo isso, ele ofereceu pela conversão dos pecadores para consolar nosso Senhor Jesus Cristo, que estava tão ofendido. Então, o último desejo dele era receber o Santíssimo Sacramento. E o maior medo dele é que o pároco recusasse, porque a febre alta talvez lhe faria tropeçar em vários artigos do credo. Ele tinha muito medo. Por sua sorte, né, o pároco não estava, e tinha um outro padre que estava substituindo o pároco e que concordou em enviar o Santo Viático, que foi a sua primeira e última Eucaristia. Ele tentou mesmo descer da cama para receber o Santíssimo Sacramento, mas a madrinha consolou, não pode ficar deitado, tu podes ficar deitado. Nosso Senhor é o mesmo na Eucaristia. Sabendo que ele ia receber o Santíssimo Sacramento, ia ser confessado, né? O padre foi confessá-lo nas vésperas. Ele mandou chamar correndo a Lúcia em segredo e mandou fechar a porta do quarto, né? E perguntou para a Lúcia, Lúcia, eu preciso confessar. Como ele não tinha nenhum pecado na consciência, ele perguntou para a Lúcia, Lúcia, lembra de algum pecado que eu tenha feito? E a Lúcia pensou, e ele disse uma travessura que ele tinha escondido uma vez da mãe. Ah, sim, perfeito, esse aí eu vou confessar. Depois ele enviou a Lúcia no quarto da Jacinta, que também estava de cama, doente. Pergunta a Jacinta se ela me lembra de ter feito algum pecado. A Jacinta foi lá e a Jacinta respondeu, né, e foi para a Lúcia. A Lúcia foi, né, até ele falou, Jacinta disse que uma vez você roubou um tostão antes das aparições e também jogou pedras em alguém, né, quando lhe tinham jogado pedras também. Respondeu a pedradas uma pessoa. Aí ele falou assim, esses aí eu já confessei, mas vou confessá-los de novo. Talvez seja por causa desses dois pecados que Nosso Senhor está tão triste. Imagina. Talvez seja por causa desses dois pecados que Nosso Senhor está tão triste. E ele confessou, né, esses pecados. Morreu em grande santidade, certamente, não tem como falar o contrário. E a sua grande alegria, né, sua maior alegria nesse momento foi escutar o sininho do Santíssimo Sacramento se aproximando da sua casa, quando o padre lhe levava o santo viático, né? Não conseguiu fazer ação de graças porque não conseguia rezar. Então pediu que a Jacinta e a Lúcia rezassem o terço, né, do lado dele. Ele recebeu o Santíssimo Sacramento e fez a oração, né? A oração que ele pôde fazer, ele fez, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Conseguiu fazer essa oração. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. E sempre, depois disso, né? No dia seguinte, era uma sexta-feira, 4 de abril,
sem nenhuma agonia, muito tranquilamente, não se queixando de nada, muito contente e sorridente, ele vai morrer. Dia 4 de abril, numa sexta-feira. E assim morre Francisco, né? Santificado pela oração, pelos sacrifícios. A Senhora tinha dado, né, para eles a fórmula da santificação, oração e sacrifícios. E ainda esses 3 pastorinhos ainda completaram a devoção a Nossa Senhora e a devoção ao Santíssimo Sacramento, sem falar no terço diário, que Nossa Senhora tanto pediu. Devoção ao Santíssimo Sacramento, devoção a Nossa Senhora, sobretudo pelo terço, oração e sacrifício. Está aí a fórmula usada pela santificação do Francisco. Francisco não só se santificou, mas também recebeu vários dons, né, de Deus Nosso Senhor, como dom de profecia, e muitas vezes as suas orações, né, muitas pessoas conseguiam graças através de suas orações. Foram muitas orações de pessoas que recobraram a saúde, já estavam em situação muito lamentável, graças obtidas de curas, de liberação de um inocente que foi preso injustamente, de uma difícil reconciliação de um pai com o filho, e sempre acompanhado de uma profecia, né? Tal pessoa em tal dia vai ser liberada da prisão. Não se preocupe, a senhora vai ser curada em poucos dias. A Jacinta, né? Já entrando na Jacinta, se a Lúcia era a apóstola do Imaculado Coração de Maria, o Francisco era o Consolador do Sagrado Coração de Jesus, né? A Jacinta foi, digamos, né, poderíamos dizer que seria a grande reparadora dos pecadores, mas daria esse título a Jacinta, mas um maior, né? A Jacinta era a vidente predileta de Nossa Senhora. Jacinta foi a vidente predileta. Poderíamos pensar, né, depois que a Lúcia, que falava com Nossa Senhora, a Lúcia que recebeu a grande missão do Imaculado Coração de Maria, fosse a vidente predileta. Não. A vidente predileta de Nossa Senhora, que Nossa Senhora mais amava, era a Jacinta. E vamos ver, né, justamente nos últimos dias da Jacinta, né, as provas do amor de Nossa Senhora. E dos 3, foi a que mais se destacou. Dos 3, foi a alma que foi mais elevada no pico da santidade. E, por consequência, foi a que mais sofreu. Desde sempre. Foi a mais, não que os outros não fossem mais generosos, mas que ela se mostrou muito mais generosa. O que se vê na vida da Jacinta é algo muito espantoso, né? Porque realmente tem que considerar que é uma criança de 7, 8, 9, morreu mais ou menos ali em torno dos 10 anos de idade. Isso deve ser sempre considerado uma criança de 8, 9 anos. Ela foi tão enriquecida, né, com os dons da graça e dos favores extraordinários de Deus, que ela se iguala aos grandes santos penitentes. De fato, era a preferida de Nossa Senhora. Depois, a prova disso serão as diversas visões que ela terá de Nossa Senhora, sobretudo após a sua doença. Nossa Senhora vai lhe aparecer muitas vezes, vai falar com ela durante muito tempo, né, com conversas bastante longas, e vai lhe revelar muitas coisas, lhe ensinar muitas coisas. Não que a Lúcia e o Francisco fossem mais generosos que a Jacinta, mas a Jacinta era mais novinha e era que a Nossa Senhora escolheu. Nossa Senhora simplesmente escolheu a Jacinta, a amou mais, e a enriqueceu mais, e a escolheu para inundar com seus privilégios, né? E isso, sobretudo, para a conversão de tantos pecadores, para a conversão dos pecadores. Desde que a Jacinta, né, viu o inferno, né, e o destino das almas que para o inferno iam, ela essa visão do inferno vai mudar radicalmente a vida dela e vai deixar de ser aquela menininha delicadinha, né, cheia de amor próprio, cheia de vaidade, mesmo chata, como dizia a Lúcia às vezes, cheia de vaidade, para se igualar aos grandes santos penitentes, né? E a Lúcia dizia que a Jacinta era insaciável de penitência.
Como nós dizemos, né, a Lúcia confirmou também, o único pensamento da Jacinta era fazer penitência para converter os pecadores. Jacinta foi uma grande penitente, fazer penitência pela conversão dos pecadores. Depois das aparições, a Lúcia fala que a Jacinta tinha um porte sempre muito sério, muito modesto e muito amável, que parecia traduzir a presença de Deus em todos os seus atos, próprio de pessoas já avançadas em idade e em grande virtude. Não lhe vi nunca aquela demasiada leviandade ou entusiasmo próprio das crianças pelos enfeites e pelas brincadeiras. Se na sua presença, crianças e mesmo pessoas grandes diziam alguma coisa ou faziam qualquer ação menos conveniente, ela logo os repreendia. Não façam isso, isso ofende muito a Deus nosso Senhor, que já está tão ofendido. Nós vimos também na história que ela chegou até uma vez que a mãe dela disse uma pequena mentirinha, ela vai repreender a mãe dela. Mãe, é muito feio mentir, isso ofende muito a nosso Senhor. Então ela não tinha nenhum respeito humano. Visto uma pequena falha, qualquer ação menos conveniente, que desagradaria a nosso Senhor, ela já repreendia. Ela será agraciada pelas visões de Nossa Senhora antes da doença, mais ou menos umas 3 vezes, né? A primeira vez que Nossa Senhora vai aparecer para ela vai ser na igreja de Fátima, na festa da Ascensão de Nosso Senhor, quando Nossa Senhora vai ensinar ela a rezar o terço. Ela rezava sempre o terço na companhia dos primos, né? Não sabia ainda rezar o terço sozinha. Nossa Senhora vai aparecer para ela e vai ensinar ela a rezar o terço sozinha. Isso na igreja de Fátima. Uma segunda vez, Nossa Senhora vai aparecer para Jacinta na porta da casa dela, né? Enquanto todos dormiam, né? Vai contemplar Nossa Senhora, que não disse nada. E uma terceira vez antes da doença, Nossa Senhora vai aparecer dentro da casa da Jacinta, né? Em cima de uma mesa. Nossa Senhora também vai ficar ali silenciosa. Nessa terceira vez, a dona Olímpia estava presente, né? Nesse lugar. E ela se lembra do que a filha tinha dito, né? A Jacinta virou para ela: olha lá, mãe, não vê aí Nossa Senhora da Cova da Iria? Olha, olha. Nossa Senhora apareceu para Jacinta, estava na mesa e na presença do Olímpia, né? Que certamente não viu nada. Então, 3 vezes apareceu para Jacinta antes da sua doença, né? Na primeira vez ensinou ela a rezar o terço. A Jacinta, assim como o Francisco, foi agraciada, né? Com vários dons de cura, né, alcançados por meio de suas orações, né? Muitas curas foram alcançadas por meio das orações da Jacinta. As pessoas vinham-lhe, como ao Francisco, lhe pedir orações, e ela rezava e também previa quando a cura seria alcançada. Nós vimos que a Jacinta, né, desde a visão do inferno, né, desde o segredo, ela também recebeu o dom de profecia. Ela tinha, né, às vezes ficava pensativa, ela tinha imagens da Segunda Guerra Mundial, 25 anos antes da Segunda Guerra acontecer. Tinha as imagens da Segunda Guerra Mundial. Então, dons de profecia. Ela ainda teve, né, na vida de Jacinta, além desses dons de cura, teve um caso de bilocação. Uma vez uma tia da Lúcia, né, teve um verdadeiro filho pródigo que desapareceu. Essa tia da Lúcia foi para Aljustrel pedir orações da Lúcia para trazer o seu filho de volta, né? E como ela não encontrasse a Lúcia, ela foi pedir as orações da Jacinta. E a Jacinta prometeu rezar muito por ele. Passado alguns dias, o rapaz retorna e pede perdão a seus pais. E o rapaz conta o que aconteceu, né? Depois de ter roubado e gastado tudo o que tinha roubado, ele foi preso. Ele conseguiu fugir da cadeia na noite. E, né, nessa noite que ele fugiu da cadeia, ele entrou numa floresta escura e desconhecida, e ele ficou completamente perdido. Nisso, no momento de desespero, né, ele colocou o juiz no chão e começou a rezar, no desespero. E assustado, né, rezando, porque já tinha perdido a esperança de sair daquela floresta, ele ficou com medo das bestas que poderiam ali ter. Nesse momento,
apareceu a Jacinta, que ele tomou pela mão, o conduziu para fora da floresta e apontou o caminho, mandou seguir em tal direção, siga por ali. E depois desapareceu. Né? Ele contou essa história. A Lúcia ficou muito impressionada e correu, né, para falar isso com a Jacinta. Né? E perguntou, mas Jacinta, é verdade isso? O que aconteceu? É verdade que você foi lá? A Jacinta falou assim, eu não fui lá. E a Lúcia continuava, né, mas o que aconteceu? Eu só pedi muito a Nossa Senhora por ele. Eu só pedi muito a Nossa Senhora por ele. Depois a Lúcia conclui, né? O que de fato aconteceu, só Deus sabe. Ele falou, não, eu não fui lá, eu só pedi muito a Nossa Senhora por ele. Então, um caso talvez de bilocação, certamente de bilocação da Jacinta. Também tocada pela doença, a Jacinta, né, vai ver nesta ocasião ainda uma oportunidade e talvez a maior oportunidade de fazer penitência pela conversão dos pecadores. Como a Lúcia tinha dito, ela tinha uma sede insaciável de penitência. E além da doença, né, que já a tornava muito fraca e sem forças, ela procurava se mortificar em tudo o que era possível. Ela usava o cilício na cama, que a machucava bastante, que lhe dava muitas dores, até que ela decide tirar, com medo de ser descoberta pela mãe, né? Entrega para Lúcia como fizeram o Francisco, com a condição que devolvesse a ela caso ela melhorasse. A sua mãe lhe havia proibido de se levantar da cama para ver o irmão doente ao lado, né? No quarto ao lado. E o que ela mais queria era ver o irmão doente. Né? O irmão dela estava numa situação pior que ela, de situação de doença mais avançada. Ela queria muito ver o irmão. E ela foi proibida pela mãe. Então ela vai procurar se mortificar também da presença do irmão. Eu quero muito ver meu irmão e não posso, vou oferecer isso como penitência pela conversão aos pecadores. Somente no último dia de vida do Francisco, que a Dona Olímpia permitiu que ela ficasse no quarto ao lado do irmão. Nossa Senhora vai lhe aparecer, como vos havia dito, né, nessa vez, né, dizendo a ela que ia buscar o Francisco, dentro em breve, mas ela ia ficar mais um tempo para converter os pecadores. E que Nossa Senhora queria que ela fosse para 2 hospitais, não para se curar, mas para sofrer mais. De fato, ela vai sofrer muito nesses hospitais. Mais do que ajudar a sua doença, só vai complicar ainda mais a sua doença. A morte do irmão, né, do Francisco, vai aumentar ainda a sua tristeza. Vai lhe causar grande tristeza, vai ficar horas e horas pensativa, em profunda melancolia, pensando no Francisco. E oferecia também essa tristeza pela conversão dos pecadores. O que a Jacinta pensava era converter pecadores e livrar o maior número de almas possível do inferno. E não só isso que lhe causava tristeza. Ela meditava muito o segredo Nossa Senhora de Fátima e a visão que ela tinha do Papa, que ela teve do Papa. Do Papa que estava na grande casa, chorando com as mãos postas no rosto. Né? E lá de fora, muitas pessoas jogando pedras e ofensas contra o Santo Padre. Meditava muito sobre o destino do Santo Padre e de um tal Santo Padre, né? Ela fala que não é um Papa, não é o Papa, todos os Papas, né? Papa como Papa, mas é um Papa específico. Né? Ela meditava muito sobre, que ela não sabia dizer que Papa era esse, meditava muito sobre esse Papa, sobre o destino, né? E os sofrimentos deste Papa e do Santo Padre, e sobre a guerra que viria, e sobre o conteúdo do segredo, que a deixava muito triste. O conteúdo do segredo lhe deixava muito triste. Então, em outubro de 18, ela já não conseguia mais sair da cama, praticamente. Ficava na cama de outubro, dos finais de outubro de 1918 até o ano de sua morte. E ainda para completar a sua doença, lhe formou um acúmulo de pus, né, um abscesso, um acúmulo de pus no pulmão, que a fazia sofrer enormemente, para completar a sua doença. Que vai lhe deixar ainda
uma situação ainda mais lamentável. A mãe dela chorava ao ver a situação da filha dessa forma, né? E a mãe dizia, e ela, vendo a mãe chorando, dizia: não se rale, minha mãe, que eu vou para o céu. Lá hei de pedir muito por ti. Mas quando era Lúcia, ela confessava para Lúcia: não quero que digas a ninguém que estou sofrendo muito, nem a minha mãe, porque não quero que ela se aflija. De fato, ela sofria muito. O médico que a tratava viu o seu estado crítico e pediu que levasse para o hospital de Ourém, né? Como Nossa Senhora havia predito, ela deveria passar por 2 hospitais. Ela foi para o hospital de Vila Ourém. E a Jacinta sabia que não era para se curar, era para sofrer. Ela se lembrou, né? Nossa Senhora disse: irá para 2 hospitais, mas não é para te curares, é para sofrer mais pelo amor de Deus, pela conversão dos pecadores e em desagravo das ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria. O que mais a martirizava ainda era ficar sozinha no hospital, sem a companhia da sua prima Lúcia, né, a quem ela fazia as suas confidências. Ela passou 2 meses no hospital de Vila Ourém, foi submetida a um tratamento muito rigoroso, teve que fazer uma cirurgia que não valeu de nada. Ela só recebeu um buraco no peito, ficou aberto, e foi 2 meses de grande sofrimento. Como o pai não conseguia pagar ainda as diárias do hospital, que eram muito caras para a família, e tinha muitos doentes em casa para tratar ainda e para cuidar, o pai teve que trazê-la para casa. E como as condições de ela eram muito precárias, ela teve que ir para casa, porque a ferida ainda aberta, a ferida infeccionou para ainda aumentar o sofrimento da Jacinta, e vai ter grandes fluências de pus durante todo o tempo que ela ficava em casa, né? Uma vez a Lúcia fez uma visita no hospital, né, e perguntou para Jacinta: tu sofres, Jacinta? Ela disse: sofro muito, mas sofro pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. Sofro pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. Gosto tanto de sofrer pelo amor de Jesus e de Maria. Eles gostam muito de quem sofre pela conversão dos pecadores. Jesus e Maria gostam muito de quem sofre pela conversão dos pecadores. Então, no final de agosto, ela volta para casa, né? E, bom, a ferida aberta não cicatrizada vai infeccionar por causa das condições precárias da sua casa. E isso vai agravar ainda mais a sua doença, vai consumir o resto de força que ela ainda tinha. O doutor Formigão, né, professor de moral do seminário de Lisboa, creio, que fez os interrogatórios dos pastorinhos depois das aparições e concluiu a veracidade das aparições, esteve presente no Milagre do Sol, foi fazer uma visita a Jacinta e vai relatar a sua impressão, né? A pequena está esquelética, os braços são de uma magreza assombrosa, anda sempre a arder em febre, seu aspecto inspira compaixão. E mesmo essa situação não atenuava a sua sede de penitência. Uma vez ela confiou a Lúcia: quando estou só, eu desço da cama para rezar as orações do anjo. Mas agora eu não sou capaz de chegar com a cabeça até o chão. E ela tentava. Não sou capaz de chegar com a cabeça até o chão. Rezo só de joelhos. E ainda assim ela descia da cama. Mesmo desfalecida, né, ela não media esforços para ir à missa no domingo. E não só o domingo, mesmo dia de semana. Ela ia fraca pelo caminho, mas ela ia à missa. Ela queria ir à missa. E uma vez, né, a Lúcia, no dia de semana que a Lúcia ia à missa, ela quis acompanhar a Lúcia para a missa. A Lúcia falou assim: Jacinta, você não deve ir. Hoje não é domingo. Você não precisa ir. Sobretudo tu, nessa situação, não deve ir na missa e hoje não é domingo, né? Ela respondeu: não importa. Eu vou pelos pecadores que não vão nem mesmo no domingo. Magnífico. Ela confiava a Lúcia nas suas penitências, né? Uma vez ela disse, né: tinha muita sede, mas não quis beber. Ofereci a Jesus pelos pecadores.
Esta noite tive muitas dores e quis oferecer a Jesus o sacrifício de não me virar na cama. Por isso eu não dormi nada. E tu, Lúcia, fizestes hoje algum sacrifício? Lúcia, diante desses, tu poderia ter feito. Nos fins de dezembro, Nossa Senhora aparece para ela, né, mais uma vez, no seu leito de doença, e disse que em breve vai vir buscá-la para o céu, mas não ali, num hospital em Lisboa. E ela comunicou, né, que iria daqui a pouco para um hospital em Lisboa. Bom, a família já dizia, bom, a menina está delirando, né? Nós não conseguimos nem pagar o hospital de Vila Ourém, que sai em Lisboa. Então, a menina está delirando. E de fato a família não conseguiria, né, pagar um hospital em Lisboa e nem nunca tinham ido para a capital. Então, pessoas do campo nunca tinham ido para Lisboa, não conheciam uma cidade. Mas era de fato o desejo de Nossa Senhora, e Nossa Senhora tinha providenciado tudo, né? A menina recebeu a visita de um médico vindo de Lisboa, na companhia do Dr. Formigão, que viu a situação da menina e convenceu a família de levá-la para Lisboa. Então, e todas as despesas seriam pagas por fiéis devotos da capital. Tudo já estava providenciado, era o desejo de Nossa Senhora, ela deveria ir para Lisboa, ela vai para Lisboa. Então ela vai partir para Lisboa, né, na companhia da sua mãe e do seu irmão, né, que sabia, o único que sabia ler, né, e que deveria guiá-los ali na capital. De fato, como Nossa Senhora tinha dito, sua mãe iria levar, mas depois ficaria sozinha. Eles tiveram a ajuda de muitos benfeitores portugueses, fiéis de Nossa Senhora de Fátima. E a menina conseguiu asilo, né, no orfanato de Nossa Senhora dos Milagres, né. A diretora desse orfanato de Nossa Senhora dos Milagres, em Lisboa, era uma religiosa franciscana chamada Dona Maria da Purificação Godinho, né, que se trajava em civil por causa das leis anticlericais portuguesas que proibiam o hábito religioso. Então, estava sempre em civil. Era uma religiosa muito piedosa e muito santa mesmo. Ela tinha um orfanato onde ela cuidava de 25 órfãs que ela conseguia cuidar e manter à custa de esmolas. Ela desde sempre foi muito devota de Nossa Senhora Aparecida em Fátima. E sempre rezava para ter a oportunidade de ir em Fátima e conhecer os 3 pastorinhos, né? E quando lhe batem com a Jacinta, Dona Olímpia com a Jacinta no colo, ali para ela foi o céu, o maior desejo dela, de cuidar. E ela recolheu a Jacinta no seu orfanato e cuidou dela como uma verdadeira mãe, né? E como todas as crianças órfãs ali a chamavam de madrinha, também a Jacinta chamava de minha madrinha. A Dona Olímpia ficou, né, um tempo ali e depois teve que regressar para Fátima, né? Jacinta deveria ficar sozinha. Bom, não que a Dona Olímpia teve que regressar para Fátima, né? Praticamente ela foi quase expulsa de lá porque ela mais atrapalhava que ajudava, né? Uma cabeça dura mesmo, a Dona Olímpia ficava intervindo em tudo, mas atrapalhava o tratamento da filha que ajudava, né? Então ela praticamente foi expulsa de lá, teve que voltar para Fátima. E lá ela ficou sozinha. Sua maior felicidade foi saber que do lado tinha uma capela onde estava Jesus sacramentado, que ela poderia visitar, né, e morar sob o mesmo teto que Jesus sacramentado. Ela ficou muito, muito bem cuidada por essa sua madrinha, por essa sua nova madrinha, né, que ela quase se esqueceu, né, da sua terra natal. Ela chamava ali Casa de Nossa Senhora de Fátima. Ali ela estava, de fato, se sentia em casa. Mas Nosso Senhor ainda pedia da Jacinta um último sacrifício. Ainda não era o bastante. Era a preferida de Nossa Senhora, foi a que mais foi ornada de suas graças e foi a que teve mais de sofrer. Nosso Senhor pedia, né, um último sacrifício. Ela deveria deixar o orfanato que ela gostava tanto. Deveria deixar a companhia de sua madrinha e das órfãs, né, que lhes eram tanto querida. Então, no dia 2 de fevereiro, ela vai ser internada no hospital Dona Estefânia para cumprir a promessa de Nossa Senhora de aí morrer sozinha.
A Jacinta vai dizer que o que mais a fazia sofrer, né, depois de tantos sofrimentos, o que mais a fazia sofrer, ela vai confiar isso à Madre Godinho, não era tanto a solidão dela no hospital, não era tanto os sofrimentos corporais, mas de ver algumas enfermeiras e outras pessoas que vinham visitar os doentinhos usando trajes pouco modestos. E a fazia a sofrer enormemente. Reparando nos decotes e nos enfeites de certas mulheres, ela exclamava: para que tudo aquilo? Se soubessem o que é a eternidade. Coitados, mal sabem eles o que os espera. Ela afirmava que Nossa Senhora havia novamente aparecido e que havia comunicado que o pecado que mais levava a gente à perdição é o pecado da carne. O pecado que mais levava a gente para o inferno. Que era preciso deixarem os luxos, que não deviam obstinar-se no pecado como até aqui, que era preciso fazer penitência. Não se devia obstinar-se no pecado como até aqui, é necessário fazer penitência. Todos os dias, a Madre Godinho vinha visitar a menina e ela, desabafava, Jacinta desabafava com a Madre Godinho, como ela desabafava com a Lúcia, fazia suas confidências, que a Madre Godinho vai anotar, vai fazer um caderninho de anotações das frases que dizia a Jacinta. No dia 10 de fevereiro, ela vai ser novamente operada. Por causa da sua extrema fraqueza, não pôde ser usado o éter e o clorofórmio, ela teve que ser anestesiada apenas localmente. Então ela teve que assistir a sua operação, a sua cirurgia. E ela chorava muito, a Madre Godinho assistiu a cirurgia da Jacinta, e ela chorava muito de humilhação de se ver sendo despida e sendo tocada por mãos de médicos. Então ela chorava muito de humilhação, de tanto amor que ela tinha à pureza. Ela lhe viu que lhe foram tiradas 2 costelas da Jacinta, Foram lhe tirar 2 costelas e o buraco deixado cabia facilmente o pulso de uma mão de um adulto fechado, que deveria se cicatrizar, pouco a pouco. E os dias que seguiram os médicos estavam bem contentes, a cirurgia deu certo, a menina vai melhorar. E ela dizia sempre, bom, se eu melhorar, se não for dessa doença, virá outra, não se preocupem. Eu devo morrer daqui a pouco, virá outra. Morrerei de outra doença. Os médicos estavam bem consolados, mas ela, estava certa da sua morte, Nesses últimos dias, esses dias que seguiram a operação, essa ferida deveria ser tratada, ela sofria realmente muito dessa ferida. Mas ela nunca se queixava. Suas únicas frases era ai Nossa Senhora, ai Nossa Senhora. Ou então ela dizia para si mesma: paciência, todos devemos sofrer para ir para o céu. Dizia para si mesma. Ou ainda, agora tu podes converter muitos pecadores, porque sofres muito. As únicas frases que ela dizia para si mesma, nunca ela se queixava de nada. O seu único consolo, além das visitas da Madre Godinho, mas de fato o seu único e verdadeiro consolo foram as visitas que Nossa Senhora fez para ela frequentemente no hospital. E conversou longamente com a Jacinta. Foram muitas visitas que Nossa Senhora fez para ela no hospital. E 4 dias antes da sua morte, Nossa Senhora a visitou e tirou todas as dores. 4 dias da sua morte, ela não tinha mais nenhuma dor, retirada por Nossa Senhora. Os médicos ficaram impressionados com isso. No dia 20 de fevereiro, sozinha, Nossa Senhora visitou ela pela última vez, como tinha prometido, e viria buscar para o céu. Tinha vindo para levá-la para o céu. Na tarde do dia 20 de fevereiro, ela se sentia muito mal e queria receber o santo viático. E de fato, pelas 10 horas da noite, ela morreu acidentalmente, assistida pela única enfermeira que estava,
sozinha, a enfermeira tinha saído, e quando ela voltava, ela viu a Jacinta expirando, né? Quase que acidentalmente, morreu completamente sozinha, sem nem mesmo ter recebido o Santíssimo Sacramento. Ela morreu sozinha, nem mesmo na companhia do Santo Viático. Teve essa pequena, como Nossa Senhora tinha prometido, deveria morrer sozinha, como a última penitência que deveria fazer pela conversão dos pecadores, que ela bem aceitou. Assim morreu, né, a Jacinta, né? Foi santificada com essa fórmula de Nossa Senhora, que serve para a nossa vida espiritual, né? Oração, penitência, o terço diário, uma grande devoção ao Santíssimo Sacramento, né? E uma grande devoção à Nossa Senhora. Está aí a fórmula para uma santificação da vida cristã. Basta segui-la, né? E segui-la de fato todos os dias. Bom, a morte da Jacinta se espalhou por Lisboa, né? E chegaram muitos donativos para os funerais, né? Somente uns fatos históricos. O sepultamento foi marcado para o dia 23, né? Foi muito mais glorioso que o sepultamento de Francisco, que foi sepultado somente na companhia da família. Nem mesmo a Jacinta viu o enterro do próprio irmão, que estava de cama. O corpo foi deixado num caixão branco na sacristia de uma igreja durante 3 dias. E o corpo cheirava e exalava um odor muito bom. Um odor de flores realmente muito bom. E a sacristia foi aberta, né, para talvez se algumas pessoas quisessem visitar, né, pensar, bom, talvez alguns fiéis de Fátima virão visitar. Para o engano deles, né, muitos fiéis de Fátima foram visitar, muitas pessoas, uma grande multidão, né, foi para a igreja, para quase desespero do pároco, com medo do cardeal de Lisboa lhe dar um bom puxão de orelha. E as pessoas talvez, né, bom, chegaram a um certo excesso, mas digamos, né, queriam mesmo chegar muito perto do corpo, tocar o corpo e cortar pedaços de relíquia, encostar objetos, né? De tal forma que foi necessário trancar a igreja e trancar o corpo escondido num lugar secreto, até o dia do sepultamento. Depois, quando abriram de novo o lugar onde estava o corpo, antes de colocá-la no caixão de chumbo, o corpo ainda exalava um grande odor e as faces ainda estavam rosadas, como se estivesse dormindo. O corpo foi sepultado em Ourém, né? Ela ficou durante 15 anos em Vila Ourém, até que ela foi, depois de 15 anos, em 1935, vai ser transladado, o corpo vai ser exumado e transladado para o mesmo túmulo do irmão em Fátima, né? E para surpresa, né, o corpo estava incorrupto, na mesma forma que ele tinha sido, ao menos o rosto estava incorrupto, abriram somente o rosto. Nossa, esse é o outro. Aqui. Então foi quando abriram o caixão, o rosto ainda estava bem conservado. O rosto da Jacinta, se reconhecia a Jacinta. Não sabia do resto do corpo, né? Depois, né, depois o corpo vai ser novamente exumado em 1951, tanto o seu como o do Francisco, mas ele já vai estar um pouco mais deteriorado, né? Se reconhece ainda o rosto, mas ainda o corpo já está um pouco mais deteriorado, mumificado. Foi exumado para ser enterrado na Basílica de Fátima, ainda em 51, juntamente com o corpo do Francisco, né? Com as ossadas do Francisco. Então essa foi a grande Jacinta Marto, que foi que mais elevou e mais rapidamente nos extremos da santidade. Bom, não dá mais tempo, mas ainda dá. A Madre Godinho, né? Bom, somente algumas frases de Jacinta. A Madre Godinho tinha uma grande apreciação pela Jacinta. Ela tinha a Jacinta por uma grande santa e procurava todos os dias conversar com a Jacinta e fazer perguntas e ouvir a Jacinta, né? Ela falava, né? A Jacinta falava com uma grande autoridade, com uma pessoa grande, uma santa autoridade. Autoridade impressionante. E às vezes ela ia anotando o que a Jacinta falava, as sentenças da Jacinta. E era de uma profundidade imensa, que uma criança de 10 anos não seria capaz sozinha de aprender tudo isso, né? Uma vez, quando ela estava na igreja, né, e na capela, diante do Santíssimo Sacramento, e viu muitas pessoas conversando dentro da igreja, ela vai falar para sua madrinha: não deixe, madrinha, que esta gente
não esteja diante do Santíssimo Sacramento como se deve estar. Na igreja, deve-se estar sossegado e não falar. Se esta pobre gente soubesse o que a espera, né? E falava. E pediu que a Madre Godinho fosse lá falar com as pessoas, né? Aí ela pergunta, então, aí a Madre Godinho, bom, não fizeram nada, continuam a mesma coisa, né? E Jacinta disse, paciência, mas Nossa Senhora sempre fica muito contente com a minha madrinha, com ela. Há de dizer ao cardeal de Lisboa, sim, né? Falar disso ao cardeal de Lisboa, Nossa Senhora não quer que a gente fale dentro da igreja. A Senhora não quer que a gente fale dentro da igreja. Um bom exemplo. Mais umas. Bom, Nossa Senhora, né, falou, né, e conversou muito com a Jacinta, né, e ela vai lhe ensinar muitas coisas, né, e a Madame Godinho vai apontar coisas interessantes, né. Jacinta falava muito sobre o pecado, algumas frases sobre o pecado de Jacinta. Os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Hão de vir umas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem moda, Nosso Senhor é sempre o mesmo. Uma profundidade imensa, né? Quem serve a Deus não deve andar com a moda. Na igreja não tem modas, Deus, Nosso Senhor, é sempre o mesmo. As modas mudam, Nosso Senhor é sempre o mesmo. Os pecados do mundo são muito grandes. Se os homens soubessem o que é a eternidade, faziam tudo para mudar de vida. Os homens perdem-se porque não pensam na morte de Nosso Senhor e não fazem penitência. Muitos matrimônios não são bons, não agradam a Nosso Senhor e não são de Deus. Bem, sobre os sacerdotes, né, e os governantes. Minha madrinha peça muito pelos pecadores, peça muito pelos padres, peça muito pelos religiosos. Os padres só deviam ocupar-se das coisas da igreja. Os padres só deviam ocupar-se das coisas da igreja. E eles são. Os padres devem ser puros, muito puros. A desobediência dos padres e dos religiosos aos seus superiores e ao Santo Padre ofende muito a Nosso Senhor. Minha madrinha peça muito pelos governos. Ai dos que perseguem a religião de Nosso Senhor. Se o governo deixasse em paz a igreja e desse liberdade à santa religião, ele era abençoado por Deus. Das virtudes cristãs, né? Minha madrinha, não ande no meio do luxo. Lá, dando lição para a madre, né, Godinho? Minha madrinha, não ande no meio do luxo. Fuja das riquezas. Seja muito amiga da santa pobreza e do silêncio. Tenha muita caridade, mesmo com quem é mau. Não fale mal de ninguém e fuja de quem diz mal. Tenha muita paciência, porque a paciência leva-nos para o céu. Né? Que paciência ela teve até o último instante de sua vida. Né? A paciência leva para o céu. A confissão é um sacramento de misericórdia. Por isso, é preciso aproximar-se do confessionário com confiança e alegria. Sem confissão, não há salvação. É uma criança, né, dizendo isso, não um teólogo. A Mãe de Deus quer mais virgens que se liguem a ela pelo voto de castidade. Eu ia com muito gosto para o convento, mas gosto mais de ir para o céu. Para ser religiosa, não quer dizer que os religiosos não vão para o céu, mas para ser religiosa é preciso ser muito pura de alma e de corpo. E, bom, a Madre Godinho ficava impressionada, mas que menina é essa, dando lições de pureza, que entende ela de pureza, né? Que entende ela de pureza? Uma menina de 10 anos de idade. A Madre Godinho pergunta, e sabes tu o que quer dizer ser pura? Jacinta responde, sei sim. Ser pura no corpo é guardar a castidade. E ser pura na alma é não fazer pecados, não olhar para o que não se deve, para o que não se deve ver, não roubar, não mentir nunca,
dizer sempre a verdade, ainda que nos custe. Quem não cumpre as promessas que faz a Nossa Senhora, nunca terá felicidade nas suas coisas. Quem nunca cumpre as promessas que faz a Nossa Senhora, nunca terá felicidade nas suas coisas. Os médicos não têm luz para curar os doentes, porque não têm amor a Deus. E a Madre Godinho, impressionada, pergunta, né? Quem foi que te ensinou tantas coisas? Quem foi que te ensinou tantas coisas? Foi Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora. Mas algumas, penso-as eu, gosto muito de pensar. Então terminamos por aqui.